noite. O blog Relatos da Pandemia recebe nesta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, o jornalista Caco Barcelos. Caco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sandra. É uma honra participar desse começo, né, histórico, então, para vocês, para nós todos. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Zezé, por terem me escolhido para esse momento de vocês. Nós que agradecemos. Zezé já quer começar, Caco, com uma pergunta. Isso. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no blog Relatos da Pandemia. E nós, como o blog já diz, né, nós vamos falar sobre a pandemia, né, Caco? E a primeira pergunta que a gente faz para você é como essa pandemia está mexendo com você? O que é que você passou de tão marcante assim nesse momento, durante todo esse ano, né? Que a gente está em isolamento social, em home office, né? O que é que foi mais marcante para você nesse momento? O primeiro trauma, assim, inesquecível e único na minha vida, em 50 anos quase de trabalho, 50 anos que completo agora o ano que vem, eu nunca havia saído das ruas como repórter. Tive algumas propostas muito passageiras de sair da rua. Cheguei a trabalhar, acho que prometi trabalhar 30 dias como editor de um jornal da tarde, lá no passado, mas não consegui. Na primeira semana eu já sumi da redação, aproveitei que eu ia fazer um lanche e sumi, e voltei com uma reportagem de uma página, dizendo para eles, eu tinha que preencher uma página toda noite. Começava às 8 da noite o trabalho e até 3 da madrugada. Eu tinha que preencher uma página com reportagens, não eram reportagens, matérias com base em agência de notícia, acho que agências internacionais. Aí eu saí da redação, sumi, descobri um homicídio misterioso num hotel 5 estrelas do centro de São Paulo, e voltei. Eles ficaram preocupados que eu havia sumido, me acharam irresponsável. Eu disse, eu sumi, mas eu trouxe aqui essa página que vocês me deram para editar, eu gostaria de ocupá-la num homicídio muito curioso aqui da cidade. Dizendo isso porque até mesmo o único momento em que eu assumiria um papel de editor, eu transformei isso em experiência de rua. E aí chega essa pandemia e me tira da rua, né? Por imposição da TV, uma imposição que eu acho que tem um caráter assim de privilégio, porque é para nos proteger. Eu digo nós, porque aqueles todos que têm acima de 60 anos receberam a ordem de não apareçam aqui, se isolem, que vem uma pandemia. A gente tem informação já da experiência da China, os especialistas traziam dados alarmantes e com possibilidades assustadoras, como se confirmou muito rapidamente, né? Eu lembro que eu que eu saí das ruas, foi no dia em que a primeira pessoa foi morta no Brasil. Na verdade, eu acho que o primeiro foi no Rio de Janeiro, mas a gente não ficou sabendo. A primeira divulgação aconteceu num caso aqui em São Paulo. Aí eu acompanhei o que era o responsável pela coordenação de todos os trabalhos associados com o combate à pandemia. Ele é um médico que eu trabalhei também com ele em outra, não pandemia, mas uma epidemia muito triste, que eu acompanhei muito de perto para o Jornal Nacional, que foi a chegada da AIDS no Brasil, em 1981. Então, quantos anos depois? 40 anos depois, chega uma nova, né, epidemia que se transforma em pandemia. E o médico com quem eu muito conversei na tragédia da HIV estava no comando, inicialmente no comando do combate em São Paulo. E ele me abraçou, quando faz muitos anos que a gente não se via, tínhamos vivido uma experiência muito intensa e muito triste durante aquela fase de pessoas soropositivas, né? Eu lembro que naquela epidemia do HIV, as pessoas temiam muito a proximidade, né?
nem sequer, por exemplo, cumprimentavam, tocavam na mão do soro positivo. Eles eram extremamente discriminados, né, por serem homossexuais, e também nos hospitais ficaram completamente isolados. Eu jamais vou esquecer no dia em que esse médico, e também o Caio Rosenthal, que é um médico considero um herói dessa luta lá de 1981, e ele me convidou a fazer o primeiro acesso a uma enfermaria onde estavam ali acamados os jovens soropositivos. Eles queriam mostrar para a sociedade brasileira, via Jornal Nacional, que era possível tocar na mão, que isso não contaminaria. Então, a gente fez isso, jamais vou esquecer dessa ação do médico Caio Rosenthal. E também do WIP, que é esse que eu agora fui encontrar 40 anos depois. O grande problema é que, pela saudade, pela lembrança, a gente se abraçou o que significava uma ação altamente insegura. E uma semana depois ele tinha positivado para o Covid. Então, foi meu primeiro pânico derivado dessa experiência, que foi o primeiro e único dia de cobertura na rua, porque eu tive que imediatamente, acho, no dia seguinte a essa morte, tive que me recolher, onde estou até hoje, em isolamento da minha casa. Então, o trauma mesmo foi ter saído da rua. Não acredito que todo dia eu acordo, eu faço uma reflexão, eu fico pensando qual será o meu destino, fico pensando quem eu vou conhecer, sempre uma pessoa nova, uma experiência nova, e, de repente, qual será o meu destino tem sido há 13 meses o mesmo, né? O meu quarto, a minha sala, a minha cozinha. Bom, tenho conhecido pessoas novas virtualmente, e a partir do momento que a gente criou um estúdio aqui na minha casa, isso me possibilita entrevistar as pessoas e acompanhar os repórteres nas ruas. A gente gosta muito de trocar, é um processo colaborativo, né? O nosso. A gente troca opinião e, sobretudo, experiências. Caco, e da sua equipe, alguém pegou Covid, algum dos repórteres? Sim, a nossa editora-chefe pegou Covid, o Júlio Inácio, o editor de imagem, que está comigo desde o piloto do programa, pegou 2 vezes Covid. Quem pegou? Uma repórter, 3 repórteres pegaram também Covid. Uma recém-contratada, eu a contratei no dia em que ela pegou Covid. Nossa. E câmeras, 3 também pegaram Covid. Felizmente, todos com sintomas leves da doença. Não tivemos nenhum caso grave. Eu imagino a angústia que você tem de ficar em home office e sua equipe na rua. Imagino a preocupação que você deve ter, né, com essa equipe, né? Sim, e todos são muito afoitos, muito querendo estar próximos das pessoas, e a gente fica ali também tentando segurar os ímpetos, né? E seguindo, acho que a questão de responsabilidade não só com a nossa saúde, né, ou de cada repórter, mas também a gente tem que ter consciência de que cada pessoa tem que dar um exemplo, né, de segurança sanitária. A gente está numa sociedade extremamente individualista, tem a tendência muito forte no Brasil hoje as pessoas olharem só para o umbigo e esquecer da responsabilidade com o outro, da empatia, enfim, são circunstâncias, né, bastante esquecidas por parte da população. Como a gente está muito visível na rua e muito visado também na rua, qualquer ato nosso imediatamente resulta numa ação, às vezes quase violenta, muito agressiva sempre, mas quase violenta. E até agressões já sofremos, não exatamente a nossa equipe, mas muito perto disso várias vezes. Agora, colegas sim, sofreram violência já. Vocês devem estar acompanhando, né?
pelas pelo noticiário, pelas redes sociais. E até aproveitar, Caco, para perguntar para você o que é que você acha desse tratamento que o governo federal tem dado aos jornalistas, né? A Associação Brasileira dos Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, até saiu com nota, há várias manifestações no país com relação a isso. Como é que você tem visto isso? Eu entendo, embora não justifique, eu entendo que quem não gosta da verdade se incomode muito com a presença, sobretudo quando o jornalista é independente, faz a pergunta que a sociedade gostaria de fazer. Tem pessoas que não gostam muito de dar explicação, parece que não entendem, né, que foram eleitos, e eleitos por um número muito grande de pessoas que têm uma expectativa de cada ato, né? Os fãs têm essa expectativa. E a oposição também. Eu acho que quando você assume um cargo público, há de se esperar, né? Você deixa de ter o direito à privacidade absoluta e o direito de ter cada ato seu questionado. Parece que não há, assim, por parte das autoridades, não só do presidente, mas de muitas autoridades, acham que tem que dar satisfação para os seus iguais, como se não tivesse uma condição de poder. Parece que continua no universo da família, no universo dos amigos, no universo das milícias, e não entendem, né, que essa função é uma função de caráter público, né, e de extrema, não vou dizer vulnerabilidade, mas de necessidade de disposição. Cada ato, né, de um governante, seja do mais simples vereador ao presidente da República, ele tem que encarar com naturalidade que as ações deles, né, precisam ser, primeiro, divulgadas, né, depois que haja reflexão sobre cada ação, críticas, talvez, acho que é de se esperar que isso ocorra, mas a gente está diante de uma postura não só do presidente, mas de muita gente que acabam enxergando um contador de história, um jornalista, um repórter, principalmente, incomodados com uma postura, né, de quem ganha vida contando história. Então, voltando aqui para o nosso papo, a gente estava falando um pouco, né, da conjuntura, né? Me veio aqui à mente o que você, como você pensa a atitude, né, do governo atual, do governo federal, em relação às medidas, né, que ele vem adotando. Em alguns países, a gente sabe que fizeram lockdown, contribuiu bastante a baixar o número de mortes, né, de pessoas. E aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa medida para o Brasil o lockdown? Eu acho sim, teríamos, imagino, pelos exemplos de outras nações do mundo que levaram a sério o isolamento e o distanciamento. Quais são os exemplos? O mais recente, eu acho que é a Inglaterra, fez muito sério, a China fez um lockdown muito rigoroso, o Vietnã, a Argentina fez muito longo, né? Mas depois abriu, acho que antes da hora. Mas eu imagino que já talvez estivéssemos numa posição melhor do que a gente está em relação aos outros países. Mas o mais grave foi ter ignorado completamente a importância da vacina, ter entrado muito tarde na disputa pela compra, né, dessas vacinas. A maioria das nações chegou primeiro, então a gente está sofrendo pela falta dela, né, um processo muito lento. Como é um vírus que está surpreendendo todo o tempo, o grande medo, né, hoje, nesse dia, nesse meio de abril, é que as novas, né, cepas, pela demora do combate, venha ocasionar a necessidade da criação de outras, né, outras vacinas. Cuba, por exemplo, já tem a produção dela, né, a Soberana,
a vacina. É um país muito mais pobre do que o nosso. Tem várias nações que já providenciaram a sua vacina. A gente nem sequer consegue distribuir aquelas que a gente está importando dos outros países. Claro que isso é muito preocupante. Agora, eu só fico mais atento, assim, acho que depois de tanta retórica, né, um pouco irracional, os governantes estão sendo ouvidos demais, me parece, de maneira dando uma atenção exagerada para quem não merece, e partir para uma cobertura massiva das pessoas simples das ruas. Acho que menos gabinete, né, menos gabinete de Brasília e mais rua, sobretudo nas grandes metrópoles e nas regiões rurais também de grande concentração de pessoas, né? Essas pessoas que merecem atenção. É uma visão muito particular minha. Mas se dá atenção demais a essas decisões, que às vezes nem são decisões, não passam de projetos, retórica, discussões. Eu acho que precisamos mostrar como é que estão as pessoas, né? O brasileiro mais simples, dentro de casa, menos palácio, menos corredor de poder, qualquer forma de poder, poder econômico, enfim. É o que eu penso, acho que a gente precisa dar mais atenção para quem merece atenção. Chiara? Olá, boa noite. Desculpem o atraso. Prazer muito grande, Caco, em poder participar dessa nossa primeira entrevista logo com você. Escola do nosso jornalismo investigativo. Prazer Obrigado. imenso. Então, Prazer. a minha pergunta, ela vai... a gente vai falar um pouco da questão do jornalismo em si. Este ano, ele foi de 2020 que passou, e agora esse ano de 2021 está sendo um ano atípico, né? E trouxe para a gente um aprendizado muito grande, e no jornalismo não seria diferente. Muitos processos precisaram ser adaptados rapidamente e o mundo mudou da noite para o dia. Uhum. Então, eu queria saber de você como você vê o impacto desses processos jornalísticos no jornalismo pós-pandemia. Acho que impacta todas as redações do mundo e eu acho que, particularmente, também, eu fico observando, já que eu tenho bastante tempo agora, que não tenho saído mais para a rua, de acompanhar o noticiário nacional, internacional. Eu acho que, pensando assim no Brasil, a gente tem um momento histórico interessante que nos envolve, eu digo, nos envolve nós da imprensa. Eu acho que desde a ditadura eu não via isso acontecer novamente, não sei se vocês concordam comigo. Durante a ditadura, que durou 21 anos, né? Há quem diga que um pouco mais, um pouco menos, foi uma abertura lenta e gradual. Inicialmente teve muito apoio, né, da classe média brasileira, de muitas empresas brasileiras, mas depois lá do 10º ano começaram a haver controvérsias, desgastes daquele poder extrajudicial, né? E aí, a partir acho, do 15º ano, aconteceu algo que está se repetindo agora. Bom, no meu tempo de experiência, eu nunca tinha visto até então, e depois também daquele período eu nunca mais vi, os empresários de comunicação, todos os profissionais envolvidos na comunicação e também no jornalismo, né? Não só a comunicação jornalística, mas também de outra natureza, até na área de entretenimento, todos envolvidos numa luta profissional e até militante fora do trabalho para um esforço das conquistas das liberdades fundamentais, das liberdades democráticas, né, a expectativa do fim daquele regime que se tornou muito violento em um determinado período, né, em 68 a 72, matou, torturou muito. E ali eu acho que todos estavam com o mesmo propósito, com algumas exceções, mas eu acho que no conjunto não é um exagero afirmar. Eu acho que isso voltou a acontecer agora.
na pandemia, eu acho que eu me senti orgulho de fazer parte dessa profissão, porque eu acho que ela adquiriu um caráter assim de quase utilidade pública permanente, né? Dando grande destaque ao trabalho dos cientistas, dos profissionais da ciência, da retaguarda dos laboratórios, mas também em todos os segmentos de ação dos médicos, dos enfermeiros, dos maqueiros nos hospitais. Todas as pessoas que estiveram no front receberam uma atenção muito grande da imprensa, um respeito muito grande da imprensa, e além disso, de tê-los como fonte essencial, a imprensa também tratou de pegar o seu universo incrível de informação, que é a própria da natureza do nosso ofício, e informar e tentar ajudar a sociedade a se comportar, né? Não sem grandes pretensões, porque eu acho que não preciso dizer que é uma pretensão, sim, era a reprodução dos dados científicos que ajuda as pessoas a escolher, né, o melhor procedimento, cuidar melhor do seu destino. Eu achei muito interessante observar a distância, porque eu fiquei muito em casa, menos na rua, né? Não, exatamente, totalmente em casa, nunca na rua. Eu acho que eu tive tempo de observar como é que a gente estava trabalhando. Os colegas estão trabalhando no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que, com algumas exceções, evidentemente, mas o grande assim conjunto da mídia nacional e internacional, todos empenhados em tirar a sociedade, né, global desse horror, dessa surpresa impressionantemente grave, né, e triste e violenta dessa pandemia. Então, eu acho que ali, novamente, empresários de comunicação, editores, jornalistas de retaguarda, jornalistas de opinião, o nosso gênero, né, o meu gênero, o gênero que eu pratico, que é da reportagem também, muita gente no front, correndo risco, junto com outros profissionais que estão no front. Eu acho que também um exemplo, né, porque hoje você tem concorrentes muito fortes que não tínhamos no tempo do regime de exceção, não havia internet, não havia o pessoal, né, das redes sociais praticando também, não nem sempre jornalismo, mas a comunicação com certeza, né? Muitos comunicadores concorrentes, evidentemente que há, por conta dessa liberdade que é tão maravilhosa das redes sociais, ela traz também a liberdade de você conviver com pessoas que estão ali apenas para difundir o ódio, né, a anti-informação, a mentira, né? Nem gosto de falar de fake news, mas de mentira ostensiva. Isso é um complicador, porque muita gente já, né, começa a se formar, muita gente já se informa por meio desses comunicadores que parece que não tem muito compromisso em ajudar as pessoas, né, a escolher melhor o seu caminho. Eu ia perguntar para Caco se ele está aproveitando essa pandemia também, esse período, para escrever algum outro livro. Ele já tem 3 livros publicados. Se tem alguma... Ô, Sandra, sim, eu tenho aqui 2 roteiros na cabeça. O que eu fiz foi roteiro, na cabeça e no papel. Mas confesso que não tive coragem de escrever. Uma covardia absurda. Porque eu sei o quanto é complexo, o quanto é solitário. E eu estava querendo muito voltar para a rua, sonhando noite e dia que amanhã eu estarei na rua. Então, eu ficava me preparando para voltar para a rua, pesquisando para voltar para a rua. E o que eu mais fiz mesmo foi aproveitar o tempo para ler. Na angústia dessa solidão, assim, em relação ao universo exterior, e eu mergulhei em alguns ídolos, porque por meio deles, das páginas dos livros deles, eu me sentia muitas vezes na rua, nas aventuras que eles estavam narrando. Foi uma forma que eu usei. Aproveitei também o tempo para reler alguma coisa e estudar alguma coisa, sobretudo os clássicos, né? Aqueles, você sabe, Sandra,
o quanto eu gosto dos repórteres e os que viraram escritores, né? Ou os jornalistas que viraram escritores também. E aí eu fui atrás da biografia de alguns, mas sempre assim, com um livro na cabeça. Muito claramente eu tenho um livro, mas ainda estou vivendo a covardia. Algumas pessoas vieram aqui, pouquíssimos, alguns engenheiros, alguns técnicos, alguns rap cine, que a gente chama dos repórteres cinematográficos, me ajudando a criar aqui esse estúdio. E aí eu troquei ideia com eles sobre... Eu usei como cobaia da minha ideia de roteiro, e aí eu curti, assim, acho que tem um que talvez possa realmente escrever. Então, fazendo um gancho um pouco com algumas falas que você fez aí, também sabemos que você já passou por algumas situações, né, na década da ditadura e também defensor dos direitos humanos. Aí eu queria que você avaliasse como você percebe, né, essa questão de Bolsonaro estar sendo acionado através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, as comissões na ONU, né, tem várias ações, né, uma especificamente em relação à pandemia, né, ele está sendo acusado mesmo de genocídio, né. Como é que você avalia esse contexto? Eu não avalio muito, não. Eu acho que é uma retórica necessária, né, das pessoas que se sentem atingidas, mas eu fico mais achando melhor. Eu acho que seria mais importante a gente investigar a situação aqui, assim, a, a família dele, os filhos, essas relações todas que estão em volta desse personagem. Acho que pouquíssimo investigado. Ele teve o privilégio de ter uma atuação muito, acho que muito precária, muito fraca. Acho que a gente deveria investigar melhor. Você acha que a CPI vai dar alguma coisa? Eu não sei, como eu te digo, eu não circulo pelos corredores do poder, assim. Realmente não estou atento ali ao que está na cabeça de cada representante, né, do povo, entre aspas, que estão lá no Senado e na Câmara. Realmente eu não estudo, não investigo né, o chamado dialética ali dos corredores. E, olha, sinceramente, eu acho assim tedioso até mesmo. E acho que a gente atribui importância demais a essa fofoca de Planalto, fofoca de poder. Tem coisas tão mais relevantes para a gente acompanhar, né? Nós somos o país dos extremos, da extrema desigualdade, né? Você vê em plena pandemia que cresceu tanto a pobreza, mais de 100 milhões de pessoas com precariedade alimentar, 17 milhões de pessoas passando fome. É disso que a gente tem que se preocupar. É isso que a gente tem que mostrar. E não ficar... Bom, acho que é necessário também, evidentemente, tem colegas que fazem um trabalho bacana, eficaz e tal. Eu que não me interesso, acho que tem coisas mais relevantes do que ficar dando espaço para parlatório, né, para falação, para briguinha de tendências de parlamentares. Seria no mesmo período em que a gente empobreceu tanto, tem gente que se tornou bilionários no Brasil. Como é que se explica isso? Como é que é possível 10 brasileiros entrarem para a lista dos 20 mais bilionários do mundo? E tem muita gente na lista dos 200 bilionários, daquela lista feita pela revista Forbes. Como é que se explica isso? Essas pessoas que estão se tornando bilionárias durante a pandemia, que tira proveito de uma pandemia, que já são bilionários, né? Esses que estão ali agora, dos bilionários do mundo, já eram muito ricos.
Eu fico impressionado como tem gente, por exemplo, que é formada em Harvard, Stanford, nas grandes universidades do mundo, para virar um CEO que vai depois sugar, explorar ainda mais quem menos, né, merecia ser explorado, que são os trabalhadores de baixa renda. Porque só existe um crescimento absurdo desse, porque tem gente explorando essa situação, né? Que eu acho vergonhosa. Né? Há quem se orgulhe de estar entre os maiores bilionários do mundo. Eu acho vergonhoso, considerando, né, o retrato, né, da nossa sociedade, que é, junto com a África do Sul, país economicamente mais injusto do mundo. Caramba, nem durante a pandemia dá para frear um pouco essa ganância. Acho que isso, para mim, merece mais a atenção, porque isso envolve também atos de governo, né, do que ficar assim, querendo, né, participar da fofoca do Planalto. Eu queria perguntar, Caco, em cima disso que ele estava falando, a questão da necessidade do isolamento, né, social, e como fazer o isolamento social dentro dessa problemática toda, inclusive da fome, da necessidade. Assim, que você falasse um pouco sobre a tua visão com relação a isso, na questão do isolamento, na classe humilde, na classe trabalhadora, que não pode fazer esse isolamento sem privações. Acho que esse aqui é exemplo de outras nações do mundo, novamente, não é? Porque há quem defenda, né, comércio aberto, com a desculpa de que se o comércio não está aberto, as pessoas não vão ter o que comer. Talvez, né? Por que não transferir a renda que sobra para tantos, a ponto de se tornarem os bilionários do mundo? Não será a vez de um bilionário participar, alguma vez na vida, democratizar um pouco a sua renda? Ou o governo, como fazem... Claro que os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo, $1.700 para cada família, né? Então, são, sei lá, seus R$7.000. A gente talvez não tenha condição de dar tanto, mas poderia dar muito mais do que R$600, né? Agora, então, a metade disso. Porque a gente é um país desigual, quer dizer, tem gente que tem demais, né? Eu acho que poderiam, em algum momento, pensar no outro, e não em pensar em enriquecer mais. Será, eu sou mais esperto, eu sou mais ligeiro, eu sou mais... Né, me sinto no direito, né? Esses que pensam dessa maneira. E, sobretudo, porque eu acho que há alguma folga aí, né, na economia, porque tem gente preocupada, por exemplo, em aumentar o armamento da população, né, armar melhor a população. Né, no lugar da vacina, arma. Será que uma arma consegue dar um tiro no vírus, na Covid-19? Duvido que consiga. Né? Eu acho que só que a arma vai conseguir fazer, do jeito que querem aprovar, né, a flexibilização, é encher, né, ainda mais de lucro os fabricantes de arma. Apenas isso, né? E o resto é enganação pura. Que de violência as nossas vidas, né? Que segurança de segurança. Quando você arma a população, você pensa só o quê? Que você vai estar armada, né? O seu oponente não estará armado, o seu vizinho não estará armado. Com certeza. Não, para me defender do vizinho. Você esqueceu de combinar com os russos, né? Só você vai estar armado. Claro que o vizinho vai estar armado, né? Vai só aumentar o lucro de quem fabrica a arma. E nos expor mais ainda, né? E nos expor mais ainda a situações de violência. É hora de pensar em arma, né? Deixar de pensar um pouco no lucro do amigo, né? Industrial. Isso. Sandra? Oi. Oi. Caco,
Algo que é assim, muito recorrente nessa questão da pandemia é essa questão da morte, da finitude, né? Algo que Aham. preocupa muito as pessoas e muitas perdas de familiares, de amigos. Isso tem realmente afetado muito as pessoas. Eu queria saber como é que você lida com isso, com essa ideia da finitude, né, que isso é para todos e todas as pessoas. Como é que você lida? E nesse momento de pandemia, em meio à pandemia, né, como é que você se encontra, né, com essas questões que são universais, né, que atingem a todos nós? Aí eu lido muito mal com isso, eu me apavoro com isso. Eu acho cada minuto que eu passo impossibilitado de ser livre para viver qualquer experiência, para mim isso é finitude, é a morte antecipada. O programa de hoje, à noite, deve estar no ar agora, Profissão Repórter, tem uma frase linda do padre Júlio Lancelotti e de um outro padre, padre Fábio, acho que perguntaram para ele por que ele trabalha tanto. O padre fica noite e dia ajudando as pessoas, ele dirige um hospital, um Santa Casa de qual é a cidade? De Sorocaba, e ele não para, ele é mais ou menos parecido com a minha atividade, assim, não consigo parar. E aí, padre, por que você age dessa maneira? A família inteira pedindo para ele ter um descanso. E disse, olha, eu terei a eternidade inteira para descansar. Imagina. Né? Depois que a gente morre, aproveita para descansar. Agora não é hora disso. Cada minuto que passa não será repetido. E ele, assim, assistindo a morte de tanta gente, né? A tristeza de tanta gente, essas perdas permanentes, né? Incrível isso. Eu conversei muito, ainda, embora pouquinho que eu fiquei na rua, eu conversei muito com os coveiros lá do Vila Formosa, que é o maior hospital da América, do maior cemitério da América Latina. Fiquei 2 dias lá, logo antes de ficar em isolamento. E até os coveiros estavam impressionados com isso e assustadíssimos. E você não vê, né? Isso é impressionante, você não sente, não vê, não observa. E ele é muito traiçoeiro, né? Ele provoca, né, internamente no nosso corpo um bombardeio impressionante. Parece uma guerra, né, de bombas e bombas contra o organismo. Não, eu acho que é uma perda universal, como você diz, Sandra, uma perda que a gente nunca vai recuperar, né? Esses dias, cada segundo desses 12, 13 meses, né, deixaram marcas ali. A perda que a gente teve de grandes brasileiros, né, de grandes pessoas da humanidade, aí nunca a gente vai se recuperar disso, eu acho. A gente vai carregar essa marca, né, para sempre. Aqui a gente queria agradecer a Caco pela disponibilidade de nos atender, de conversar com a gente. Foi um prazer grande, viu, Caco? Muito obrigado, eu que devo dizer. Muito obrigado, realmente, Zezé, Chiara, Sandra. Saudade, Sandra. Também, Caco. E vontade de estar aí pertinho de vocês, assim, cara a cara, um abraço, né, que não seja virtual. É verdade. Quando Tomara passar a que... pandemia, Logo, venha-se embora para cá. Sim. Vou Para desejar muito. aproveitar essa terrinha boa, um marzinho quente. O lugar mais perto da África, não é isso? Isso, exatamente. Já me Vamos à disseram isso. porta do sol. Caco, muito Muito obrigada. obrigada. Por isso mesmo. Um abraço, assim. Um abraço. Sucesso. Com Deus. Sucesso. Saúde, Caco. Obrigada. Para nós todos. Tchau. Para vocês.